O episódio desta terça-feira, 23/6, do MasterChef Brasil foi marcado por uma sucessão de reviravoltas na cozinha e momentos de alta tensão entre os competidores. A dinâmica começou com uma prova em equipes, na qual os participantes tiveram o desafio de preparar hot dogs para alimentar 50 motoboys. Aline assumiu o comando do time vermelho, que acabou superado pelo grupo azul liderado por Carla. Apesar do revés inicial, Aline conseguiu dar a volta por cima, destacou-se na prova de eliminação e garantiu o PIN da semana. O desafio decisivo exigiu que os cozinheiros reproduzissem pratos típicos de diferentes estados brasileiros, como Acre, Espírito Santo, Mato Grosso, Paraná, Piauí, Rondônia e Sergipe. Jesuíno, um dos favoritos do público, enfrentou dificuldades e escapou da eliminação por pouco. Após a análise detalhada dos jurados, Júlia levou a pior no embate contra Larissa e acabou deixando a competição. O clima nos bastidores da cozinha já estava pesado antes mesmo da eliminação. A convivência ficou evidente em embates diretos. Em um dos momentos que mais repercutiu, Carla pediu que seu parceiro de equipe, Nuri, evitasse um tom considerado passivo-agressivo durante as trocas de informação. Em outro atrito, Nuri chamou Aline de doida após a participante afirmar que não precisava mais de um ingrediente que havia sido negado anteriormente pelo time azul. É fascinante observar como o MasterChef Brasil, mesmo após tantas temporadas, continua sendo um espelho tão fiel das dinâmicas humanas sob pressão. Quando a gente vê uma edição como essa, com tantos atritos, não estamos apenas assistindo a uma competição culinária. Estamos vendo um estudo de caso sobre comportamento, liderança e resiliência. E claro, para entender o peso desse episódio, precisamos olhar para quem são essas pessoas. Estamos falando de um elenco que, como todo competidor de reality gastronômico, traz uma bagagem de vida que vai muito além do avental. Peguemos o exemplo da Aline, que protagonizou essa montanha-russa emocional. Ela não é uma cozinheira de primeira viagem, e sua trajetória é marcada por uma tentativa constante de se provar, não só para os jurados, mas para si mesma. A Aline, que já vinha demonstrando um perfil de liderança desde o início, teve que lidar com a frustração do time vermelho. E aqui entra o ponto principal. Liderar uma equipe em uma prova externa, especialmente quando o público são 50 motoboys, exige uma coordenação que vai muito além de saber temperar uma carne. É gestão de crise pura. Ver Aline ser criticada, ser chamada de doida pelo Nuri, um termo que vamos combinar, carrega uma carga desnecessária de desmerecimento, e logo depois, dar a volta por cima na prova de eliminação, é o roteiro clássico de redenção que a gente adora acompanhar. Mas isso não aconteceu por acaso. A Aline carrega aquela determinação típica de quem sabe que o relógio não para. Ela já tinha dado sinais de que não se abala facilmente por críticas, e esse episódio só consolidou a imagem dela como uma competidora que cresce na adversidade. Já o Nuri, que se envolveu diretamente nessa troca de farpas, é uma figura interessante. Ele traz para o jogo uma postura mais contida, quase técnica, o que muitas vezes colide com personalidades mais expansivas. Quando a Carla o confrontou sobre o tom passivo-agressivo, percebemos o quanto a convivência em uma cozinha profissional, ou amadora de alto nível, é um barril de pólvora. Esse tipo de conflito não é inédito no programa. Ao longo dos anos, vimos embates muito mais explosivos, mas o que chama a atenção aqui é a sutileza da agressividade. O MasterChef é um ambiente onde a escassez de tempo dita o nível de paciência. Quando Nuri rótula a Aline, ele não está apenas comentando sobre uma técnica de cozinha, ele está tentando desestabilizar a oponente. E é aí que entra a minha análise. Esse tipo de estratégia raramente funciona a longo prazo. No MasterChef, a técnica te salva por uma semana, mas o temperamento pode te custar o troféu. A saída da Júlia, por outro lado, é um lembrete cruel de que no MasterChef o seu melhor prato só te garante a sobrevivência até a próxima prova. Ela teve uma trajetória que até então parecia sólida, mas o desafio de reproduzir pratos regionais de estados como o Acre, Rondônia ou o Sergipe exige um conhecimento cultural e um respeito técnico muito específicos. Não basta apenas cozinhar bem, é preciso entender a alma do prato. Quando o competidor falha em capturar a essência de uma culinária regional, os jurados, que possuem paladares extremamente exigentes e um conhecimento vasto sobre a gastronomia brasileira, não perdoam. E é isso que torna o programa o que ele é, uma vitrine da nossa cultura gastronômica. A eliminação da Júlia mostra que o nível de exigência subiu e que os erros antes tolerados, agora são fatais. Olhando para o cenário geral, a gente percebe uma correlação clara com o que vimos em edições passadas.
Sempre há o favorito do público, como o Jesuíno, que apesar de todo o carisma e talento, quase tropeça em momentos de pressão. O Jesuíno é aquele perfil de competidor que o público se identifica imediatamente, talvez pela humildade ou pela forma como ele encara as dificuldades. Mas é justamente essa conexão emocional que torna cada erro dele tão angustiante para quem assiste de casa. Ele escapou por pouco, e isso é um sinal de alerta. No MasterChef, o favorito de hoje é o eliminado de amanhã se não houver consistência. E essa é a palavra de ordem, consistência. A televisão brasileira tem uma longa história com reality shows, e o MasterChef ocupa um nicho especial porque ele não é apenas sobre o entretenimento barato do barraco, mas sobre a entrega de um produto final que precisa ser perfeito. Na minha visão, o que vimos hoje reflete um cenário de competição onde o emocional está à flor da pele. Eu, particularmente, acho que o MasterChef se torna muito mais interessante quando os participantes começam a se sentir confortáveis o suficiente para mostrar suas vulnerabilidades e suas faíscas de conflito. Não que eu defenda as brigas, mas o programa seria insosso se todos fossem apenas máquinas de picar cebola. O que me incomoda um pouco, e é uma opinião pessoal, é quando a estratégia de jogo tenta substituir o talento culinário. Vi muito isso acontecer em outras temporadas e quase sempre, quem foca demais em desestabilizar o outro acaba perdendo o foco no próprio prato. A trajetória desses competidores desde a seleção inicial até o momento em que entram na cozinha, é uma jornada de transformação. Eles chegam como entusiastas e rapidamente, são forçados a se tornarem cozinheiros profissionais sob a tutela implacável dos jurados. A pressão de cozinhar para 50 motobois, por exemplo, não é apenas um desafio de quantidade, é um desafio de logística e de entender o que o público quer comer. O hot dog é um prato democrático, mas fazer um hot dog de alto nível, com a técnica que o MasterChef exige, é uma tarefa que separa os amadores dos verdadeiros chefes em potencial. Voltando a Aline, o fato de ela ter se destacado na prova de eliminação logo após um revés na liderança do time vermelho mostra uma resiliência rara. Muitas vezes, um líder que perde a prova externa entra na eliminação com a autoestima abalada e acaba sendo o primeiro a sair. Ela conseguiu fazer o oposto, usou a frustração como combustível. Isso diz muito sobre a maturidade emocional dela como cozinheira. Já o Nuri precisa ter cuidado. A percepção de que ele é alguém difícil de lidar pode isolá-lo dentro da cozinha, e sabemos que em momentos de desespero, ter um aliado para pedir um ingrediente ou emprestar uma panela pode ser a diferença entre ficar ou ir embora. O MasterChef é uma escola de vida acelerada. Em poucas semanas, os participantes experimentam o topo e o fundo do poço. O que aconteceu hoje entre o Nuri e a Aline é só um reflexo de uma pressão que a maioria de nós não conseguiria suportar por 10 minutos. A cozinha é um ambiente quente, barulhento e implacável. Quando você soma a isso o julgamento constante de jurados renomados, a exaustão física e a saudade de casa, qualquer comentário vira uma ofensa e qualquer desabafo vira uma polêmica. Por fim, gostaria de deixar uma reflexão. A gente tende a julgar muitos participantes pela tela da TV, mas é preciso lembrar que eles são humanos em um ambiente extremamente hostil e competitivo. A saída da Júlia é triste, claro, mas faz parte da engrenagem do programa. O que fica para além do resultado é a história que cada um deles está escrevendo ali dentro. A Aline provou que tem sangue frio, o Jesuíno provou que precisa de foco, e o Nuri bem. O Nuri precisa encontrar uma forma de conviver melhor com o grupo se quiser ir longe. A televisão brasileira precisa, sim, de programas que misturem essa carga dramática com a qualidade técnica, e é por isso que mesmo depois de tantos anos, a gente continua sentando no sofá, segurando a respiração a cada vez que o jurado abre a boca para anunciar quem vai deixar o avental sobre a bancada. O MasterChef não é apenas um programa de culinária, é uma lição de que no final das contas, o que importa é o que você coloca no prato, e mais importante ainda, como você se comporta enquanto está preparando esse prato para o mundo ver. E aí, tudo bem, José? E aí, tudo bem, Joana? Seu nome não é José nem Joana? Ah, então escreve aqui no comentário qual é seu nome e você veio de onde? Você veio de Curitiba? Macapá, Amazonas? Ah, também deixa a cidade. Eu sou da Bahia, sou Márcio, sou dono do canal e eu faço vídeos. Só que é difícil ter comentários, né? É difícil ter inscritos. E você pode mudar isso. Me deixar feliz. Inclusive, se você comentar, eu respondo. Experimenta aí, comenta pra você ver se eu não te respondo. Dou coraçãozinho e tal.
Me ajuda e isso aqui vai engajar o vídeo. A gente fica esperando só dar like em canais grandes, dá like nos canais pequenos também. Eu tô me esforçando, sabe? São muitos vídeos, muitos canais que eu administro.